Pronto, está gravando. Gente, olha, essa vida online não é uma coisa fácil, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Verdade. Pronto, Não agora é que apareci. tá na televisão? Tô. Como eu sou feio na televisão, meu, que horror. Ai, gente. Eu não lembro, acho que tinha que umas 20 pessoas para o horário de agora? Pra hoje, acho que tinha umas 25. 25? Acho que ainda não deu as 3 horas, né? Vamos. Eu mandei um e-mail para as pessoas uma horinha antes, já com link e tudo. O pessoal tá entrando. Uhum. Vou colocar aqui no chat, só para o pessoal que chegou agora. Tudo bom, Castor? Oi. Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem, Tenorde? Tudo em paz. Tudo na luta. É. Fazer o quê? Tenorde contigo, César? Tudo bem. Essa Também. mesma correria. É gozado, né? Nessa correria parado, mas é isso daí mesmo. Oi, Gabriel, Fernando, Stephanie. Boa tarde. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para ver quem consegue entrar até umas 3 e... Mais uns minutinhos e a gente já começa, que a gente sabe que todo mundo tem reunião aí na sequência, para não... Tá entrando mais gente. Nossa, eu nunca trabalhei tanto na vida quanto longe da escola, meu. Que coisa horrível. É. Eu Jeito também. diferente, né? Cheguei à conclusão que o corredor faz falta, viu? Porque tanta coisa se resolve no corredor rapidamente. E agora Essa eu não tinha ouvido ainda, é verdade. infinitas trocas de mensagem para resolver qualquer coisa. É. Esse barulhinho do WhatsApp no computador me dá um certo pânico agora. Oi, Adriana. Olá. Ney também, seja bem-vindo. Oi, Ney. Oi, Adriana. Deixa eu botar aqui. Tudo bom? Tudo bem? Tem mais gente chegando aí. Olá, Elvio. Tudo bem, César? Tudo bom?
Tudo ótimo. O Elvio chegou? Tudo Oi, bem, Elvio, Castor? tudo bem, tudo em ordem. Cadê você Também. que eu não estou te vendo? Deixa eu te procurar. Tá. Oi, Elvio, tudo bem? Tudo bem? Oi, Elvio, tudo bom? Tudo bem, Eveline? A gente vai esperar só mais uns 2 minutinhos, que as pessoas estão mandando mensagem aqui que estão entrando, Tá bom. e a gente já começa. Boa tarde. Agora acho que deu certo. Olá, Boa tarde. Fabrício, Sandra, Tony, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, acho que a gente pode ir começando. Acho que algumas pessoas ainda mandaram mensagem que estão entrando, mas a gente vai começar aí para tentar terminar no horário, né? Que a gente combinou aí. A ideia é a gente ficar 1 hora nesse bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Vai ser muito bom trocar com os especialistas da área esse resultado da pesquisa, dividir com vocês esse conteúdo que a gente conseguiu levantar. Para a gente conseguir fazer a apresentação, acho que de um jeito mais rápido, né? E depois a gente talvez abrir para conversar um pouquinho. Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, porque daí a gente não tem interferência externa, não tem barulhos. A gente tem o bate-papo aqui, então quem quiser já ir fazendo perguntas, colocar algumas coisas aqui na lateral também, a gente pode ir conversando aqui pela lateral. E aí a gente vai começar a apresentação. Eu vou dividir minha tela com vocês, eu vou compartilhar um PowerPoint para ajudar aí a gente na condução aí dessa conversa. E, enfim, a gente vai se falando aí durante a apresentação, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui, espero que dê tudo certo no meu compartilhamento. Foi. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Todo mundo está vendo a tela, né? Então, estou compartilhando aqui o resultado da pesquisa com vocês. Alguns de vocês já conhecem a oficina, a gente já fez trabalho com algumas escolas. Para quem não conhece, eu vou apresentar rapidamente, porque o objetivo da gente hoje é falar do resultado da pesquisa. Eu só vou contextualizar para quem ainda não conhece a oficina, passar rapidinho algumas informações nossas, tá? A oficina é uma consultoria, a gente trabalha com ferramentas de pesquisa e planejamento, a gente já está no mercado há mais de 12 anos, e o grande ponto da oficina é tentar trabalhar com os clientes na busca de construção relevante de informação para ajudar na estruturação da gestão dos negócios, das escolas. Então, a gente trabalha muito com essas ferramentas de pesquisa e planejamento. Acho que só para dar um pouco, né, do que diferencia a gente no mercado, tanto eu quanto a Tainã, a gente veio do mundo corporativo, então a gente trabalhou em grandes empresas e, em paralelo, a gente desenvolveu carreira acadêmica. As duas fizeram mestrado, a gente trabalha com dar aulas também. Então, a gente tem um pouco esses dois lados, né, do mundo acadêmico e do corporativo. Isso fez com que a gente, quando montasse a oficina, pensasse muito qual é a contribuição que a gente achava importante oferecer para os negócios. Então, a gente trabalha bem essa ideia de fazer a pesquisa com o olhar analítico e estratégico da consultoria. Então, não é a pesquisa simplesmente para levantar informação, mas é a pesquisa que tem foco no negócio, que tem foco no objetivo, né, dessa organização, dessa empresa. E a consultoria com o olhar curioso e neutro da pesquisa. Todos os nossos projetos começam com pesquisa, porque é na pesquisa que a gente vai colher informações, colher olhares diferentes para contribuir para esse processo.
A oficina trabalha com esses 3 pilares, o trabalho do pesquisar, do planejar e do fazer acontecer. A gente tem metodologias aí para trabalhar nessas 3 frentes e, como eu disse, sempre procurando começar os projetos com ferramentas de pesquisa, para poder dar uma visão mais ampla da situação, mais ampla do negócio e apoiar os processos de planejamento. Também passando rapidinho um pouco da nossa experiência na área de educação, a oficina, a gente começou atuando na educação para apoiar um pouco essa leitura de alunos, famílias e professores na relação com a escola, né? Então, a gente começou a desenvolver algumas ferramentas de pesquisa que ajudassem as escolas a entender um pouco, a captar o que estava acontecendo na relação com os alunos, famílias, professores, essa relação mais próxima da escola e apoiar os processos de planejamento. E aí o nosso grande intuito, né, com as escolas hoje tem sido apoiar as instituições a mapear o ciclo de vida do aluno, identificando oportunidades para desenvolver, para melhorar essa relação entre escola, família e alunos e também contribuir para o processo de planejamento e gestão dos colégios. E aí, passando assim rapidamente, como a gente pensa esse ciclo de vida, a gente começou a entender que existiam algumas oportunidades, existiam momentos de contato dessa família com a escola que geravam oportunidades de construção de informação e que possibilitam a escola entender como um todo o que está acontecendo. Então, por exemplo, né, a gente tem, toda a escola tem esse início da relação com a família, que é quando o pai vai visitar a escola, decidir se vai colocar o filho na escola ou não. A gente sabe que nesse momento tem 2 decisões, ou a família decide colocar o filho na escola ou não matricula. Esse já seria um primeiro momento da gente entender, né? Quais são os motivos de um pai matricular o seu filho nessa escola e quais são os motivos de não matricular. Então, daqui a gente já desenvolveu um mecanismo de pesquisa para tentar entender isso. Então, a gente já fez com algumas escolas isso de aplicar a pesquisa com os pais que não matricularam, para poder entender quais foram as razões da não matrícula. E também com os pais que matricularam, o que você enxergou no colégio, quais foram as expectativas que você tinha em relação a uma instituição de ensino e que a gente atendeu. Depois a gente tem, na sequência, o aluno entrou nessa escola, tem o dia a dia desse aluno na escola e a gente tem os alunos que ficam nas escolas e os alunos que saem. Então, assim, os alunos que ficam, também é oportunidade para que todo ano se faça uma pesquisa, se busque informação, quais são os motivos, o que está acontecendo, quais são as oportunidades de melhoria, o que a gente está fazendo bem, quais são os nossos pontos fortes. E para os alunos que saem também entender essa motivação, o que está levando a essa saída. Também a gente desenvolveu ferramentas aí de pesquisa para entender esses momentos. E na nossa visão, a relação da escola com a família e com os alunos não acaba no momento em que o aluno sai da escola, porque ele dá continuidade ao processo. Então, a gente também desenvolveu ferramentas de pesquisa para entender um pouco esse momento de escolha de universidades. Então, assim, o que os ex-alunos, como é que eles estão se saindo aí nos vestibulares, que escolhas eles estão fazendo de cursos, e até entender com os ex-alunos o que está acontecendo com eles em termos de carreira, quer dizer, o que aconteceu depois de 10 anos essas pessoas saírem da escola, aonde que eles estão. Então, a gente foi desenvolvendo ferramentas de pesquisa que ajudam o colégio a entender esse ciclo de relacionamento da escola com as famílias e com os alunos, e entender um pouquinho essa imagem que vem sendo construída, quais são os pontos fortes que vão ficando, quais são os pontos importantes para essa escola trabalhar na sua gestão. A gente desenvolveu várias ferramentas de pesquisa, então a gente tem desde mapeamento do entorno, que é com aquele pai que nunca teve relação com a escola, então a gente faz pesquisas no entorno, na comunidade da escola para entender as percepções e marcas de referência, quais são as escolas de referência, e até os mecanismos de pesquisa que a gente desenvolveu para cada momento dessa relação, né? Algumas escolas trabalham com a gente em todos esses momentos, né? Em vários momentos desse ciclo de relacionamento. Isso acaba traçando um painel, uma fotografia, né? Bastante criteriosa do que está acontecendo com a imagem e da escola frente a esse público. E só para complementar, gente, para dizer que a gente também tem as ferramentas de planejamento. Então, como eu disse, a gente começa com a pesquisa normalmente é a fonte de informação para que a gente comece a fazer o trabalho, mas o grande ponto depois é como é que a gente trabalha a pesquisa
no apoio do planejamento das escolas. Então, a gente construiu vários workshops que, a partir do resultado da pesquisa, a gente apoia as escolas ou em processo de planejamento estratégico, construção de planos de ação, construção de visão de futuro, processos de inovação e usando algumas das metodologias de planejamento que a gente tem visto que funcionam bem para esse mercado, o próprio Canvas, Design Think, o Word Café, a gente traz essas metodologias como base e para trabalhar os workshops internos dentro das escolas e das organizações. Bom, só para contextualizar, então, e contar para quem não conhecia ainda um pouquinho da oficina, eu vou começar a trazer os dados da pesquisa, eu vou dividir a apresentação com a Tainã, vou fazer uma parte, ela vai fazer uma outra, e aí a ideia, de fato, é trazer para vocês aqui o que a gente conseguiu coletar. Eu trouxe essa frase que eu achei bem interessante dessa professora da Escola de Negócios da Universidade de Nova York, porque eu acho que me fez refletir bastante o que seria a nossa intenção nesse momento, né? Então, a gente sabe que o que está acontecendo, todo esse modelo de vida que a gente está vivendo agora nesse isolamento social, vai mudar provavelmente algumas coisas no nosso estilo de vida, né? Vão ter mudanças daqui para frente. E aí, eu acho que o interessante é saber como é que a gente vai trabalhar as nossas escolhas. Quer dizer, a gente vai querer confrontar as crenças e fazer as mudanças significativas ou a gente vai tentar preservar o status quo. E a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo. Pessoas que estão entendendo que esse é um movimento e estão repensando suas crenças e fazendo mudanças significativas, e outras pessoas que estão tentando se agarrar a alguma coisa conhecida, o status quo, e às vezes demorando para fazer algum tipo de mudança. Então, eu acho que é importante essa reflexão para a gente entender um pouco do resultado também, como é que a gente vai trabalhar esse resultado depois, porque esse é o grande ponto, como é que a gente trabalha o resultado da pesquisa, né? Só para contar para vocês um pouquinho o processo, como é que a gente fez esse trabalho. A pesquisa, ela começou com uma pesquisa quantitativa online, a gente fez uma pesquisa com pais, a gente tanto dentro das nossas redes sociais, a gente divulgou essa pesquisa também nos nossos canais de comunicação, então a gente fez uma pesquisa, uma etapa quantitativa com pais, uma pesquisa quantitativa. A gente convidou esses pais que participaram da pesquisa para fazer uma live no Instagram, então a gente fez uma etapa qualitativa, onde esses pais ouviram parte da pesquisa, deram as suas sugestões, trouxeram um pouco suas angústias, então deram um pouquinho mais de elementos para a gente, de contexto do que eles estavam trazendo. E também criamos um grupo de WhatsApp com os pais que participaram da pesquisa, que também puderam complementar alguns pontos que eles tinham colocado na Quant. Então, a gente teve esses dois momentos, uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa. E agora, essa semana, a gente está dividindo esses resultados com os grupos de coordenadores, gestores de escola, são os grupos fechados, a gente só realmente convidou quem está na linha de frente das escolas para debater com a gente esse resultado. Falar um pouquinho de como é que foi feita a pesquisa, né? Um pouquinho para vocês entenderem a amostra. A pesquisa foi realizada do dia 14 a 24 de abril, então foram um período de 10 dias que essa pesquisa ficou no ar. Ela aconteceu praticamente um mês depois que os pais já tinham experimentado esse movimento de isolamento social, então a gente estava aí, né, o isolamento começou de 13 a 15, mais ou menos, 16, então a gente tinha esses pais já vivendo essa realidade aí há um mês, com os filhos dentro de casa. Foram em torno de 145 pais e mães que responderam à pesquisa, 98% de escolas particulares, então é uma amostra que reflete a visão de pais de escolas particulares da cidade de São Paulo. A gente tem 78% da cidade de São Paulo, os outros 22% são de outros estados aqui de São Paulo, mas a gente está, a pesquisa toda foram de pais do estado de São Paulo com concentração na cidade. E a gente teve aqui pais que representaram 65 colégios. Então, essa amostra de 145 pais, vieram pais de 65 colégios, e a gente teve aqui 75 da amostra de pais do fundamental, do 1 e do 2, né? Somando o fundamental 1 ou 2. Então, o maior tamanho dessa amostra são pais do fundamental, tá? A gente tem 10% de pais no ensino médio, 15% no ensino... Desculpa. 10% no infantil e 15% no ensino médio. Uma pergunta que a gente fazia para esses pais é como é que eles viam as ferramentas de apoio, né?
E aí, o que a gente perguntava? O que estava sendo mais utilizado, quais as ferramentas de apoio estavam sendo mais utilizadas e quais as ferramentas de apoio eles preferiam. Então, a gente vê aqui que o Zoom, os materiais físicos de apoio e o Google Hangout são as ferramentas que estão sendo mais utilizadas e também preferidas desse grupo de pais. A gente tem o WhatsApp como uma ferramenta preferida pelos pais, porém o e-mail sendo uma ferramenta de comunicação mais utilizada pelas escolas, né? Então aqui, talvez a gente tenha aqui uma oportunidade para pensar com uma atenção ao uso do e-mail, né? Talvez a gente esteja usando muito e-mail e a comunicação pelo WhatsApp, que é um pouco mais rápida, talvez funcione melhor para esse pai, tá? A gente também vê aqui o Microsoft Teams, né, como uma das mais utilizadas também, mas nem todos preferindo. E esse outros aqui, quando a gente pedia para eles, o pai colocava, né, outras ferramentas, o que apareceu com maior frequência foi site app da escola, como outras ferramentas que estão sendo utilizadas, muito vídeo no YouTube, então indicação de vídeos no YouTube, e atividades online que não sejam necessariamente nessas plataformas de interação, né? Então, algumas outras plataformas online aqui com atividades online. Outra pergunta que a gente fazia era qual a disponibilidade de tempo diário que o filho, que estava sendo necessário para a execução das tarefas escolares, tá? A gente teve aqui 53% dos pais indicando uma necessidade de 4 horas ou mais de tempo para executar as tarefas escolares, né? A gente já tinha aqui no caso alguns pais indicando, principalmente do infantil, que estavam entrando ou já tinham entrado em férias. Então, por isso que a gente vê, né, algumas coisas menores aqui, algumas alocações de tempo nenhuma, mas a gente tem aqui 53% com 4 horas ou mais de tempo, disponibilidade de tempo diário para fazer as tarefas. Quando a gente faz esse recorte por série, o que a gente consegue visualizar aqui, né? Que tem um crescente. Então, assim, no infantil, a gente tinha aqui de 2 a 3 horas, né, uma concentração um pouco maior. Alguns pais trazendo a questão de até mais de 5 horas de necessidade de tempo, né, de necessidade de tempo para poder fazer as atividades. No Fundamental 1, de 3 a 4 horas, mais comum. Também alguma coisa aqui acima de 5 horas. No Fundamental 2, 3 a 4 horas também mais comum. E no ensino médio, a gente tem aqui uma concentração de tempo de 5 a 5 horas, ou mais de 5 horas, tá? De tempo para executar as tarefas. Outra coisa que a gente foi conversar com esses pais foi tentar extrair deles como é que eles estavam, como é que estava a satisfação deles em relação a alguns critérios ligados ao ensino remoto. Então, a gente definiu alguns pontos aqui para a gente poder perguntar para esses pais como é que ele estava vendo essas frentes acontecerem. Então, a gente tem pergunta de como eles estavam vendo a capacitação dos professores no novo formato online, o grau de confiança dos pais com os direcionamentos da escola, os recursos utilizados, a orientação e comunicação tanto com alunos como com pais, o planejamento das escolas e como esse pai estava vendo a adaptação do filho no novo formato online, tá? Quando a gente vê o resultado, o que a gente vê? Só para explicar para vocês, que a gente usou aqui para fazer essa leitura, a escala do NPS. A escala do NPS, ele define quando o pai dá de 1 a 6, nota de 1 a 6 ele é detrator. Quer dizer, se eu perguntar para esse pai que deu nota de 1 a 6, um exemplo, uma situação onde ele não ficou satisfeito, ele vai conseguir me trazer. A gente tem pais que deram 7, 8, esses pais são considerados neutros, eles, na verdade, enfim, ou não estão acompanhando muito, ou não tem muita referência, ou para eles está ok, está dentro do esperado, e a gente tem os pais promotores, que dão nota de 9 a 10. Esses pais também, se a gente perguntar para esses pais um exemplo de como a escola está tratando este tema, ele vai conseguir trazer um exemplo positivo, tá? O que a gente consegue ver aqui, né? A gente tem aí metade dos pais, 55% no geral, insatisfeitos com algum ponto. A gente vê que esse grau de insatisfação, ele beira aí 50 até 59, né? Então, a gente pode dizer, assim, no geral, metade da amostra que respondeu à pesquisa tem algum ponto de insatisfação,
tá? A gente vai ver que as questões de adaptação com o filho ao novo formato online, orientação de comunicação, tanto com pais quanto com alunos, e o planejamento da escola, são pontos que geram mais insatisfação, tá? E a gente tem que a capacitação de professores, o grau de confiança dos pais com a escola, são os que tem, claro, né, tem pontos aí, mas é os que estão com notas um pouco melhores, tá? Eu vou abrir um pouquinho alguns pontos para a gente poder fazer uma leitura também por nível de ensino, porque a gente entende também que isso é muito diferente, né? Se o filho está no infantil, está no fundamental ou está no ensino médio. Bom, esse aqui é o recorte quando a gente olha por nível de ensino, né? Então, o que a gente vê? Que o grau de insatisfação, ele fica mais forte aqui no infantil e no fundamental, né? A gente tem aqui 62%, 63% dos pais do fundamental 1 e do infantil insatisfeitos e muito poucos promotores, muito poucos dando realmente notas 9 ou 10 e aí, de fato, conseguindo ver exemplos positivos nesse movimento. E a gente tem os pais do ensino médio mais satisfeitos, né? A gente tem 35% aqui dando nota 9 e 10 para as questões do ensino remoto, para as decisões do ensino remoto da escola, tá? Eu queria trazer alguns pontos que a gente viu lá uma insatisfação grande, também com o recorte do nível de ensino, para a gente entender o que pode estar acontecendo. Então, adaptação do filho ao novo formato online. Então, claramente, a gente vê aqui a diferença, né? No ensino médio, a gente ainda tem alunos que, na visão dos pais, ainda não se adaptaram, mas a gente tem a grande maioria, aí 42%, já com uma certa adaptação boa, puramente reflexo de ações ou atividades que já vinham sendo feitas à distância. Mas a gente vê aqui no infantil, por exemplo, no Fundamental 1, a maior dificuldade de adaptação do filho ao novo formato online, né? Quando a gente vê a questão da comunicação, né, orientação e comunicação com os pais, também a gente vai vendo que essa situação vai se repetir, né? Uma insatisfação maior no infantil e no Fundamental 1, e aí entre o Fundamental 2 e depois o ensino médio, um pouco menos essa insatisfação. Eu acho interessante trazer esse recorte, porque quando a gente vê orientação e comunicação com os pais, é um dos únicos critérios que a gente vê que o Fundamental 1 tem mais insatisfeitos do que o infantil. No geral, a gente viu na pesquisa que os pais do infantil estavam mais insatisfeitos. Mas quando a gente recorta orientação e comunicação com os pais, a gente vê que o pai do Fundamental 1 é o que está mais insatisfeito. Então, acho que isso é um ponto para as escolas, como é que vocês estão tratando realmente esses pais do Fundamental 1, como estão os canais de comunicação com esse pai. Ele é o pai que está mais sentindo a dificuldade aí dessa comunicação com as escolas. Em relação ao grau de confiança dos pais com a escola, a gente viu que ele é um critério que tem menos insatisfeitos, né, se a gente compara com os outros critérios, mas aí eu acho que é interessante a gente ver o reflexo também no Fundamental 1, né? Se eles entendem que essa comunicação e a orientação e a relação com os pais eles estão mais insatisfeitos, isso acaba afetando no grau de confiança da escola, né, com o direcionamento dos pais, com o direcionamento da escola. Então, a gente também vê que aqui a gente tem mais pais, 55% dos pais do Fundamental, dizendo que a relação de confiança está um pouco mais abalada do que... Então, a gente também tem o Fundamental 1 aqui com um destaque, tá? Bom, aí uma outra pergunta que a gente fazia, também acho que só recordando, a gente fez essa pesquisa de 14 a 24 de abril, então a gente estava um mês que já estava sendo implementado o ensino à distância, e a gente tinha uma pergunta sobre como as escolas estavam lidando com a questão de desconto nas mensalidades. Para os pais que responderam à pesquisa, 75% dos pais disseram que concordavam, né, que a escola deveria oferecer algum tipo de desconto na mensalidade, tá? Então, a gente teve 25% dos pais não colocaram isso como uma necessidade, 75% acreditam que a escola deveria oferecer algum desconto na mensalidade. E eu trouxe uma citação aqui interessante
Porque, assim, a questão existe essa percepção de que os alunos não estão usufruindo do espaço físico, então a escola tem um custo menor, talvez possa repassar para os pais, mas também tem a questão do salário dos pais sendo reduzido, né? Então, aqui, sabemos que os alunos não estão usufruindo do espaço da escola, mas também que os salários estão sendo reduzidos. O nosso reduziu em 30%. A escola deveria rever as mensalidades. Então, não é só uma questão do espaço físico, mas também do impacto econômico que está gerando nas famílias. E aí a gente tinha uma pergunta se a escola do filho já tinha oferecido, já tinha conversado, já tinha oferecido algum desconto nesse período. E na época, quando a gente fechou a pesquisa, 81% das escolas ainda não haviam se posicionado em relação a desconto na mensalidade. A gente tinha 13% que já tinha oferecido um desconto geral e 6% que estavam negociando de forma individual. Então, assim, a grande maioria ainda das escolas deste grupo, né, de pais, não tinham tocado ainda no assunto de desconto. E quando a gente faz esse recorte por nível, também acho que só é interessante colocar que aqui do Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio, a gente já tem negociações ou descontos gerais. E esse pai do ensino infantil, a gente praticamente não tinha nenhum caso de desconto geral, mas sim negociações de forma individual, né? Então, também a gente tem que considerar, alguns pais já estavam, algumas escolas entrando de férias, então, acho que aqui é um reflexo um pouco diferente das outras séries. Bom, eu vou passar, a Tainã vai dar continuidade agora na apresentação, eu vou interromper o compartilhamento aqui. E, eu vou passar para você, tá? Para você fazer a projeção. Você me colocou como anfitriã? Estou colocando. Tá. Vê Legal. se foi aí. Foi. Deixa eu abrir aqui só no meu para compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Assim, esses são os dados gerais da pesquisa, né? Foi uma pesquisa curta, a gente não foi uma pesquisa muito longa, mas a Tainã vai trazer um pouco de algumas coisas qualitativas. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Ok. Sim. Tá bom. Então, boa tarde aí para quem estava com o meu áudio desativado aqui. Bom, então a gente... Foi um questionário, né, pequeno, e a gente tinha algumas perguntas abertas com caráter um pouco mais qualitativo, e depois também na live e no grupo do WhatsApp a gente foi colhendo informações para complementar essa parte quantitativa numérica, né? Então, assim, de modo geral, o que os pais acreditam que as escolas elas estão fazendo bem? Primeiro ponto foi a iniciativa e a agilidade na busca de solução. Quando chegou a notícia da pandemia, do isolamento, eles acharam que as escolas responderam até rapidamente esse processo, né? A parte dos professores, eles também percebem o empenho dos professores em se dedicar, em mesmo aqueles que têm dificuldade para o ambiente online, em se esforçarem, então eles percebem esse engajamento, né, do professor. Também a parte positiva do professor manter o contato, o vínculo com o aluno, e isso é interessante que, ao mesmo tempo que eles reclamam de um afastamento da escola, eles sentem a escola mais distante, eles sentem, né, um distanciamento, parece que a escola está fugindo deles, e aí, mas a relação professor e aluno, eles enxergam que ainda o vínculo ainda está feito e se mantém mesmo com distanciamento, né? Só dando uma pequena ressalva, né? Nesse material, o último slide dos descontos, como a Eve falou, a pesquisa rodou num período e logo depois que ela fechou, um pouquinho depois, lá no dia 7 desse mês, a gente teve aquela publicação do Procon falando da obrigatoriedade em relação a desconto e tudo mais, que trouxe um novo cenário, que escolas que ainda não tinham se posicionado em relação a se ia dar desconto, se não ia, elas se posicionaram, né? Então, esse cenário, ele provavelmente, esses números agora, numa nova onda, eles irão mudar, porque teve essa mudança, vamos dizer assim, em termos de publicações e tudo mais, que vai impactar. Outro ponto que eles gostaram foi o envio de sugestões, de atividades, de dicas, de entretenimento
no período de férias, porque algumas escolas elas adotaram a antecipação das férias de julho nesse período, e junto com isso elas também ofereceram esse processo no e-mail, sugerir atividade, links de atividade, videoaulas, historinhas, visitar o museu pelo Google Arts e por aí vai, e os pais gostaram dessa iniciativa, né? Plantão de dúvidas para alunos e pais, e o fato da escola priorizar a saúde, né? Os pais, eles se sentem também seguros em relação a isso, então isso a gente percebe mais no grupo de WhatsApp, nos comentários, como eles colocam, quando surgiu aquela questão, vai estender a quarentena ou não vai, o que vai ser feito, a gente percebe comentários de pais falando, mas eu não sei se voltar, se eu vou ter coragem de mandar meu filho para a escola. Então, essa preocupação com a saúde é algo que também os pais valorizam da escola ter esse cuidado, né? Bom, e o que eles acreditam que as escolas elas precisam começar a fazer, né, ou parar de fazer, readequar? Primeiro, a quantidade de lição de casa, né, as atividades aí online, porque os pais também estão nesse momento de adaptação, né, e muitas vezes eles se pegam ali tentando fazer esse papel de facilitar os filhos nesse processo, e óbvio que isso também, quando a gente vai estratificar por Fundo 1, Fundo 2, ensino médio, as relações ali são bem diferentes, né? Melhorar a questão da organização e planejamento das aulas, né? Pensando na continuidade da quarentena. No final da apresentação, eu vou mostrar um pouquinho que a gente enxerga essa pandemia com algumas fases, pensando nessa relação de escola e os pais. Então, eles acham que, o primeiro momento foi um momento de adaptação, em que ninguém muito sabia o que ia ser feito, a escola foi pega de surpresa, eles também, mas num momento em que isso é visto como algo mais contínuo, eles esperam que a organização das informações, a forma como a escola se comunica, como ela coordena as atividades, ela seja feita no formato um pouco mais estruturado, né? Um outro ponto também que eles reclamam é reavaliar o tamanho das turmas online. Então, colocar aquela coisa, não dá para você tentar dar aula online da mesma forma que você dava no formato offline. Então, colocar com a professora uma sala com o número de alunos que existiam, né, na sala de aula física ali com assistente e tudo mais, não funciona muito no formato online. Então, eles sugerem, né, turmas menores, trabalhar com as videoaulas, mas com interação desses grupos menores, para que possa ser dada uma atenção maior para esses alunos, para que alunos que têm um perfil mais tímido, eles sejam estimulados a participar, para que não fique um blocão de alunos numa única live, né, numa única aula online. Outra preocupação dos pais é em relação à parte emocional dessas crianças e desses jovens, e também da interação social entre os alunos, né? Então, como a escola pode prover essa interação social, estimular isso dentro desse cenário de isolamento social? Então, como que os alunos, além dos alunos entrarem para fazer as atividades pedagógicas, como que a escola vai suprir ou apoiar a interação social que os pais percebem que os filhos sentem falta nesse momento, né? Um outro ponto é alinhar conteúdo e comunicação nas diferentes plataformas aí que existem. Alguns pais reclamam que quis utilizar todas as plataformas ao mesmo tempo, né? Então, e-mail, WhatsApp, e isso acabou gerando uma confusão. Eu olho por onde? Pelo chat do Google Hangout, onde que eu vou concentrar, onde que vai ser o eixo central de comunicação dessa escola comigo, para que eu não me distraia, né, com esse turbilhão aí de informação. Repensar o formato de avaliação, né? Como que eu avalio um aluno no formato online, né? Que critérios eu tenho que adaptar, como que eu tenho que conduzir isso, né? Ampliar os formatos e frequência de contato com as famílias. É isso, a família, né, como eu disse, no primeiro momento sentiu um certo distanciamento da escola, elas queriam maior proximidade, e muitos pais querem falar, eles querem sugerir, eles querem participar de uma forma mais ativa nesse processo de redesenho aí das estratégias pedagógicas, né? E avaliar a antecipação das férias de julho,
principalmente, né, para o ensino infantil, Fundamental 1. A gente sabe que algumas escolas já adotaram, né, essa medida, mas isso também apareceu ali. Bom, seguindo aqui, 30% dos pais acreditam que a escola estará preparada para fazer os ajustes pós-pandemia. Então, você vê que é um número pequeno, né? Os pais, eles se sentem ainda inseguros. São muitas dúvidas que pairam no ar, né? Desde a questão de conteúdo, como que vai dar conta de recuperar esse conteúdo? Será que meu filho perdeu o ano ou não? Então, tem comentários desse sentido. Mas os pais ainda, no momento que essa pesquisa ela foi conduzida, eles tinham, né, uma baixa afirmação em relação que a escola vai dar conta de ajustar e de organizar essa volta pós-pandemia aí. Bom, aqui também a gente perguntava em relação a se esses pais eles tinham ideia de manter os filhos na escola, né, na pós-pandemia, ou se eles tinham ideia de trocar de escola, né. E aí nós temos um número ainda, né, pequeno, 12% começaram a sinalizar essa questão de troca de escola, e aqui, se a gente observar num dado não quantitativo, mas, como eu disse, a oficina, desde que isso começou, a gente tem um interesse muito grande em entender essas relações, entender o que está acontecendo com tudo isso. Então, a gente criou esse grupo de pais no WhatsApp e também participa de outros grupos de pais, porque todos os grupos de pais acabam emergindo questões. Então, a gente percebe que nesses grupos de pais, a questão do infantil vem ficando mais forte a decisão de tirar da escola, né, por uma limitação financeira ou coisa assim. Né, e os comentários que são o que eles fazem na escola, de ler historinha, de não sei o que lá, eu sei fazer em casa, né? Então, eles, nessa análise de, vamos dizer assim, de custo-benefício, se eu tiver que cortar, o infantil, ele aparece mais ameaçado mesmo. Bom, e aí, algumas considerações finais, antes da gente falar um pouquinho das próximas etapas aqui do projeto. Esses meses de maio a junho, eles são, né, caracterizados aí como uma segunda etapa nessa relação das escolas com os alunos, os pais, nessa fase de pandemia, né? Teve o primeiro momento ali que foi quando surgiu, e aí foi uma adaptação inicial ainda não tão estruturada. Agora, esse período de maio e junho é um retorno às atividades com as diretrizes um pouco mais já estabelecidas, com os formatos adotados pelas escolas, então, algo mais nesse sentido. Então, o que a gente percebeu, com base nos comentários, no que a gente ouviu, que é importante aí, em relação à escola? Primeiro, a questão do diálogo efetivo com as famílias, buscando aí compartilhar as crenças, os aprendizados que estão, né, vivendo, as angústias, sugestões. Então, esse diálogo os pais buscam, sim, nesse momento de pandemia. Outra coisa é sinalizar as mudanças, os ajustes no planejamento de como que vai funcionar essa segunda etapa, é sempre deixar claro para os pais, para reduzir um pouco essa ansiedade, o que a escola tem pensado, por que ela escolheu dessa forma, como que ela imagina, né, vou mostrar daqui a pouco, a terceira etapa, a terceira onda, assim, vamos dizer assim, da pandemia, que é quando a escola vai ter que se reestruturar para voltar para a sala de aula no formato físico. Então, manter esse diálogo aberto com os pais, né? E criar mecanismos para acompanhar as percepções, né, dos pais, da insatisfação, expectativas da família, para sair um pouco dessa questão de grupos de WhatsApp, que fica também muito burburinho, muitas coisas que ficam ali, mas não chegam na escola, parece que, né, um pouco de universos paralelos. Então, como a escola, sim, é um canal para receber essas insatisfações, essas expectativas dos pais e trabalhar com diálogo de forma transparente, né? Então, isso foi um pouco que ficou claro para a gente ouvindo esses pais. E também teve, quando vocês preencheram a ficha para participar da live, né? Vocês também nos contaram algumas coisas do que vocês estavam vivendo nesse momento, né? Então, aqui o que a gente levantou com os inscritos, né? A gente teve aí, acho, 39, são 2 dias, né? Mas é uma amostra pequena, mas já tem uma representatividade. Então, quais são os desafios das escolas hoje junto aos pais? Então, é a questão de pedidos de desconto, inadimplência, né? O desafio do ensino online para a educação infantil,
tem se mostrado, né, o mais desafiador de adaptação em relação ao formato, a evasão também no ensino infantil, a insatisfação desses pais em relação a férias e valor de mensalidade, fazer também esses pais entender que a escola presencial ela é diferente da virtual, né? E aí é uma questão que assim não foi escolha também das escolas migrar para o virtual, né? As escolas elas se desdobraram, estão fazendo o que dá para fazer para continuar esse processo pedagógico, educativo, né? Então assim, e os pais também têm essa contrapartida que eles precisam entender que algumas adaptações elas realmente terão que ser feitas, né? A falta de comprometimento em fazer as atividades que as professoras elaboram, né? Então aqui vem uma queixa das escolas, né? Os pais não apoiarem ou não estarem ao lado das crianças nesse momento e lidar com a tecnologia de levar o estudo para os lares, né? Outro ponto aqui também é a dificuldade de auxiliar, né, os filhos, de conduzir os filhos desse processo de ensino à distância, o suporte emocional, principalmente para séries iniciais ali do fundamental. Um outro ponto interessante que a gente percebe isso no grupo de pais também, e acho que são dados que corroboram tanto a visão da escola quanto a visão dos pais, que é expectativas heterogêneas e bastante polarizadas dentro das famílias, né? Então, o que se parece que uma estratégia única dificilmente vai funcionar, né? Porque tem essa especificidade de perfil de pais, de perfil de alunos que talvez dentro de um ambiente físico isso era mais facilmente contornado, mas num ambiente online essas diferenças elas ficaram muito gritantes. E aí existe essa polarização, fica heterogêneo esse grupo de pais em relação a necessidades, o que eles querem, o que eles esperam, né? Estratégias mais assertivas, né, para divulgar as atividades aí online e crise financeira dos pais, né, que também é isso. No primeiro momento foi um cenário ainda de ajuste, né, o que será que vai acontecer, mas agora a gente percebe que existe sim, né, uma questão de crise financeira dentro dessas famílias que vai acabar cascateando aí dentro dos setores, né. Bom, e junto aos professores, né? O que as escolas, o que vocês percebem de dificuldade junto aos professores? Primeiro, dificuldades técnicas mesmo para aula online, né? Adequação do trabalho às ferramentas online, então é isso, né? Não dá para migrar exatamente uma aula no formato físico para o formato online. Suspensão de contratos, né? Repensar a questão a relação de ensino-aprendizagem e a mediação entre eles. Teve também citações em relação ao impacto na motivação do professor, né, nesse período de transição. Dificuldade do professor em elaborar vídeo, gravar aulas, conduzir nesse formato. Um outro desafio é a questão de deixar as aulas mais dinâmicas para conduzir nessa nova fase. Tempo de dedicação que vai além da carga horária inicialmente contratada para esses professores, né, para eles darem conta aí, unidade quanto aos procedimentos, então cada professor muitas vezes conduz a sua própria maneira, mas aí no formato online isso às vezes tem uma dificuldade de padronização, e vai ser sempre um desafio, né, a questão da padronização versus a criatividade do professor, dele inovar, então como que se chega aí numa fórmula, numa equação que o formato ele caiba dentro de EAD, que exige uma certa padronização devido aos sistemas, às plataformas, mas também permita, né, o espaço de liberdade, de criatividade do professor. E a qualidade dessas aulas online, né? Então também foi outro desafio citado. Bom, isso aqui foi o que a gente colheu, né, nesses dias aí que a gente começou a se aprofundar nesse assunto. E aí agora a oficina ela está num segundo momento, né? Por isso essa aproximação com as escolas, porque a gente percebe assim do relato dos pais nesse primeiro momento esse distanciamento das escolas que eles alegam, né? E a gente sabe que na verdade as escolas elas estavam, vamos dizer assim, olhando para dentro, porque elas precisaram se reinventar numa velocidade muito mais rápida do que se fosse um processo realmente estruturado, organizado. Então as escolas elas estavam mesmo muito no interno, né? E a gente acredita que agora é um momento da escola novamente se voltar para os pais,
para que essa relação ela seja restabelecida e que essa parceria ela né, siga aí com uma relação de confiança diante disso tudo que aconteceu, né? Então, a gente enxerga que nessa fase agora de pandemia, né, duas dimensões elas serão muito necessárias para se trabalhar no elo escola-famílias, né? Uma é informação e a outra é diálogo, né? Então, a informação, obviamente, a gente acredita mesmo por parte da pesquisa, né, de ter aí um acompanhamento mensal e um acompanhamento rápido, porque é isso, a cada dia, a cada semana é uma notícia nova que impacta em relação ao formato, à estruturação, e sempre tem uma informação, compartilho com esses pais e crio esse canal de diálogo, né? Então, a gente enxerga aqui que as escolas, elas vão acompanhar, né, deverão acompanhar com frequência esses diferentes momentos da pandemia. A gente já passou essa fase 1, que é a adaptação inicial da pandemia, que foi quando, né, como eu disse, pegou todo mundo no susto. A gente vive essa fase 2 aqui, que é durante a pandemia. Então, as escolas olharam para dentro, fizeram os ajustes, contrataram os sistemas de tecnologia que elas queriam, usaram o que elas tinham, trabalharam com professores e por aí vai. E agora elas estão testando e implementando essas estratégias. E vai ter um terceiro momento, que é o final da pandemia e como que se faz essa transição do online para o físico novamente, gerando para essas famílias uma relação de confiança de que, olha, vai dar certo, né? A gente está estruturado para isso, não tem como falar que é igual, mas tudo foi pensado para que essa transição, né, seja feita de uma forma que esses alunos percam a menor quantidade possível, por aí vai, né? E aí, diante disso, a gente desenhou 3 produtos aqui de pesquisa para apresentar para essas escolas, que baseado na forma que a gente trabalha, que é sempre trabalhar no pesquisar, planejar e depois fazer acontecer. Porque a gente acha que, assim, só o dado da pesquisa também fica aquela coisa de um banner, né? Você tem um número, mas ele sozinho vai gerar muito pouco movimentação dentro dessa relação entre pais e escolas, né? Então, é com base nesses dados, fazer um planejamento e trabalhar em ações para que esse ciclo ele se restabeleça, né? Então, a ideia, a gente esse produto, a ideia é que ele tem um mínimo de 3 meses, né? Porque é essa fase de pandemia mesmo. E aí construir um painel mensal de evolução de satisfação, né? Dentro dessas escolas. Se houver um consenso do grupo, daqueles que participarem e tudo mais, pode se criar aí um comparativo com as escolas. E um outro ponto importante é a imparcialidade na relação, que como vocês vão ver, eu vou falar rapidinho dos 3 produtos. Por exemplo, você conduzir um focus group online, né, essa metodologia qualitativa de pesquisa, com uma pessoa que é um terceiro na relação, a posição dos pais é muito diferente. Tanto é que quando a gente lançou o projeto, numa das lives, queria participar os pais e também as escolas. E a gente achou que, no primeiro momento, isso não é interessante, porque a gente percebe que, quando junta, às vezes os pais participando direto com a escola, eles ficam muito no foco do desconto, a gente precisa disso, e fica naquela mesmice em termos de insatisfação. A gente não consegue evoluir e trazer novas demandas, outros itens ali né, que constroem essa relação. Então, a ideia é assim, 3 formatos de trabalho com essas escolas. O básico, que a gente chama, que é continuar com um painel de pesquisa quantitativa, numa amostra mensal aí de 400 questionários. A escola escolhe com quem que ela vai conduzir, se ela quer focar em ensino médio, fundamental, se ela quer pegar todos, como ela quer. E a gente trabalha com as segmentações, 6 segmentações. O foco aqui é trabalhar com pais. Então, vamos dizer, isso aqui é o básico dessa escola. Ela quer ter um termômetro, ela quer entender um pouquinho o que está acontecendo aí.
Um segundo produto seria esse que, além da parte quantitativa, a gente entra com qualitativa. Então, muitas vezes, o dado em si, aquele percentual, ele traz um alerta, né? Ele tem ali, acende uma luzinha de atenção, mas a gente precisa esmiuçar, por meio de dados qualitativos, entrevistas de profundidade, focus group, o que está acontecendo para aquele número, por exemplo, um índice de comunicação que está super baixo, a insatisfação com comunicação está 70%, tá? Mas por que será que está 70%? Né? Então, aqui a ideia é, além de ter a pesquisa quantitativa, nós conduzimos também focus group online. E aí a escola, ela escolhe o público. Então, vamos supor, é esse período de 3 meses. No primeiro momento, eu vou conversar com os pais mesmo. Eu quero fazer um focus group com pais, eu vou selecionar pais formadores de opinião, o que for, e vou entender um pouquinho com maior profundidade esses pais. No segundo mês, eu quero ouvir um pouco o professor. Esse é um ponto que a gente provavelmente vai rodar uma próxima onda, porque saiu esse questionamento tanto de pais quanto de escola. Vocês ouviram o professor? Porque o professor também precisa ser ouvido, né, nesse cenário todo. Né? Então, aqui a escola ela pode escolher de um mês trabalhar o focus group com pais, o outro com o professor e o outro, enfim, com o público que ela definir. E o outro pacote, a terceira opção, é que a gente completa esse ciclo e a gente, além da parte quantitativa e qualitativa, a gente entra também no fazer acontecer, que a gente chama, que é um workshop online. A ideia é, com os dados da pesquisa Qual e Quant, a gente faz reuniões com gestores dessa escola, traça um plano de ação em termos de estratégias de comunicação, de ações internas. Esse plano, ele roda, né? A gente põe numa plataforma de projeto, Trello, o que for, vai se acompanhando, e no mês seguinte vai ter uma outra onda da pesquisa, a gente consegue monitorar o que melhorou, o que não melhorou, o que a gente precisa focar mais, e vai trabalhando esse termômetro, né? Por isso que a gente fala que o ideal é um mínimo de 3 meses, por quê? Para dar tempo de medir, implementar a ação, medir de novo, e que também nesses 3 meses a gente acredita que ainda vai ser um turbilhão nessa relação de escola e pais, né? Em relação a tudo que tá acontecendo. Acho que é isso daqui do produto. Deixa eu ver só. Eu vou pôr no chat para vocês aqui também o link, porque às vezes, como a gente queria muito respeitar essa questão do tempo de vocês, a gente sabe a agenda como que está nessa fase, então às vezes as pessoas, né, eu quero perguntar, eu quero entender mais sobre como que funciona. Eu vou colocar o formulário aqui, porque daí a gente se coloca à disposição da forma que for melhor para cada um, se é fazer outra reunião no Zoom, se é por WhatsApp, o que for, a gente entra em contato com vocês para entender a realidade da escola, o que vocês estão vivendo nesse exato momento, para falar um pouquinho sobre essas soluções. Vê, não sei se tem dessa parte algum outro ponto que você queira acrescentar. A vocês também, não sei se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui no chat sobre a pesquisa, algo que não foi falado e que talvez a gente tenha dados, né, por ler todo o material. Vocês fiquem à vontade aqui em compartilhar. A gente só não abriu em respeito ao tempo aí para não se estender tanto, mas a gente se coloca à disposição também para essas conversas aí individuais. Eu vou só interromper meu compartilhamento de tela aqui e vou mandar o link aqui para vocês. E um outro ponto importante, né? Esse é um projeto muito específico de pandemia, né? Então, a ideia dele é rodar, a gente fechar aí as escolas até o dia 22, né? A gente colocou aqui até dia 15, quem quiser fechar antes, tem a vantagem do desconto, mas até dia 22 para rodar essas ondas de pesquisa e programar todos esses grupos online, todo esse formato aí. Tá bom? É isso, gente. Eu vou só parar aqui de compartilhar e eu entro no chat aqui, eu EV, para tirar dúvidas de vocês, pontos que vocês queiram saber. Só um minutinho. Esse resultado da pesquisa que a gente vai compartilhar com vocês, a gente está com o e-mail de todo mundo, né, que vocês se inscreveram lá naquele... A gente vai compartilhar o resultado da pesquisa. E acho que só uma observação que eu queria colocar, que acho que me chamou muito a atenção quando a gente compilou tudo e tudo mais, é que realmente, assim, a Tairina até comentou que os pais do infantil, eles estavam realmente nessa história de vou continuar ou não, porque eu posso tirar no infantil, se eu talvez tirar meu filho da escola não faça muita diferença agora, né? Então, tinha essa questão do pai do infantil pensando na possibilidade realmente de tirar o filho da escola nesse momento,
mas me chamou a atenção os pais do Fundamental 1, né? E aí talvez fosse importante as escolas, cada um olhar para isso, porque esses pais, quando a gente olha, os filhos estão muitos, né, nesse período de alfabetização e tudo mais, é onde a gente percebeu que os pais estavam mais perdidos de como é que eles de fato conseguem fazer esse papel da escola junto aos filhos, e é onde a gente viu mais ruído na relação, né? Tanto como os pais estavam vendo essa orientação da escola junto a eles, orientação e comunicação com os pais, e a questão do grau de confiança nos direcionamentos da escola. Então, a gente percebeu que aí no Fundamental 1 tem um abalo da relação que talvez precisasse ser um pouquinho mais investigada, né? É mais cuidadosa. Mais cuidadosa, os pais se sentindo um pouco mais com dificuldade de lidar com essa situação. A gente vê que na troca, também quando a gente perguntava se pretendia trocar, tinha um grande número de pais do Fundamental 1 que estava pensando nisso, né? Então, assim, o pai do infantil tira, o pai do Fundamental 1 troca, né? Então, foi um pouco nessa linha que a gente percebeu aí, talvez para aprofundar um pouco mais essa pesquisa, entender, talvez cada escola, cada realidade seja uma. A gente está falando aqui de um grupo dessa pesquisa. E acho que também tem um outro ponto que é um desafio na parte de gestão da escola, é essa questão das estratégias adotadas, quando você coloca um olhar pelo nível, Fund 1, Fund 2, infantil, ensino médio. Então, dificilmente uma estratégia única de comunicação ou de formato ali adotado vai funcionar para todo mundo, né? Então, por isso que é importante a escola, né, cada unidade ali entender com os pais por clusters, aí porque às vezes, sei lá, para o pai do ensino médio, como o filho ele já entra e-mail, ele já tem esse contato, a comunicação por e-mail funciona muito bem. Agora, para um pai do Fund 1, talvez ele não dá conta de entrar no e-mail dele todo dia e ainda entrar no do filho. Então, assim, essa questão de adaptação em relação a formatos também nesses âmbitos. E o outro, né, desafio que vocês trouxeram, né, enquanto escolas, e também saiu pelos comentários dos pais, que dentro das próprias unidades aí, né, de pais, por exemplo, do Fund 1, você percebe demandas bem heterogêneas, né? Então, em relação a formato, em relação a conteúdo, então, assim, por isso que o diálogo é muito importante, para que esses pais, eles se sintam, né, pelo menos aí, ouvidos em relação a isso, mesmo que assim, olha, não tem como atender, né, tão por cluster assim, mas vou explicar o porquê, e essa questão de explicar que o online ele nunca vai ser igual ao físico, mas que ele tem as suas também, né, suas vantagens aí em algumas frentes. E aí provavelmente, né, a gente vai rodar uma outra onda que é com professores, que para entender esse outro lado, né, que a gente percebe também que tem sido bem desafiador. A gente recebeu várias mensagens nas redes sociais, vocês têm que fazer uma pesquisa dessa com os professores e tal. Então, a gente está avaliando, talvez, fazer uma segunda rodada para ver como é que tem sido para os professores, né, esse processo, quais são as dificuldades, o que eles já estão lidando bem, talvez tenha trocas de práticas entre eles aí, o que eles estão conseguindo fazer. Bom, gente, a gente fica assim à disposição. A ideia era dividir com vocês esse resultado. A gente vai fazer mais uma rodada dessa apresentação na quinta-feira, né? Porque a gente teve pessoas que se inscreveram para quinta e tem outras pessoas mandando mensagem também que não queriam participar hoje e não conseguiram, então que vão entrar na quinta. Se vocês quiserem indicar para alguém, é aberta para qualquer coordenador, gestor de escola. Então, se vocês quiserem indicar para alguém, está com a gente na quinta-feira. E todo mundo que participar aqui com a gente vai estar mandando esse conteúdo. E a gente fica à disposição, assim, para tirar qualquer dúvida, para trocar ideia. Realmente, a gente gostaria de contribuir agora com as escolas nesse momento. Acho que pensando dos dois lados, como consultoria, porque a gente realmente tem esse foco com escola. Nós também somos mães de filhos, né, nessa idade escolar, então a gente acredita bastante que isso é um projeto que é bacana, que vale a pena e que pode contribuir. Acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos encerrar? Como é que vocês querem? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo quer fazer, mas ninguém faz.
é se os pais ou as pessoas mais bem informadas nas escolas acreditam realmente que nós vamos voltar em maio ou em junho. Não, não sei. Evê, você fala aí da sua percepção, assim, nos grupos que a gente tem participado, já começam a colocar essa questão de, nossa, eu vi uma reportagem, talvez é setembro, talvez, então eles já estão começando a ficar, né, com essa ciência de que não é tão rápido, e é isso que está assustando, né, também, porque uma coisa é, eu vou me adaptar por um período curto, outra coisa, não, isso vai ficar por um período mais extenso, então por isso eu exijo das escolas, de certa forma, né, os pais, realmente uma estruturação, porque não vai ser tão fácil, e também dentro dos pais surgem essas dúvidas, quando voltar, vai voltar como, é a sala toda, é por... Então isso ainda está pairando, mas eles não estão com uma visão, pelo menos, né, nos grupos ali, eles já começam a sinalizar que eles sabem que não vai ser coisa de maio e junho, não. Eu acho que houve uma expectativa no começo, né, de que isso ia durar um mês e pouquinho, e que em maio iria voltar. Eu acho que com as novas realidades, com os números do Covid, das mortes, da contaminação e a extensão da quarentena, eu acho que esses pais, algumas escolas também se posicionando, né, no sentido de que não vão voltar agora. Então, acho que esses pais já estão trabalhando com a ideia aí de segundo semestre. Pelo menos os pais que a gente tem um pouco mais de contato de escola privada já estão trabalhando com esse cenário de segundo semestre. Né? Alguns pais até com um certo receio de como é que vai ser essa volta. Por isso que a gente está falando da pós-pandemia, ou como é que vai ser essa volta. Quer dizer, eu vou deixar meu filho ir na escola, não vou... Qual é o momento seguro de deixar ir? Talvez se voltasse agora, talvez muitos pais até nem deixassem ir com receio, né? Então, enfim, e é difícil, a gente vê alguns países, a gente até tinha pensado em trazer algumas ideias para debater com vocês de coisas que a gente está vendo acontecer em outros países, não ia dar tempo também, né, agora, mas assim, tem muitos modelos de como está se voltando, e a gente não sabe, aqui no Brasil isso vai funcionar, não vai, fazer por turnos, dividir as turmas em turmas menores, com cadeiras mais espaçadas. Enfim, vai dar preferência para os pequenos ou para os grandes, né? Eu acho que é tanta variável aí, daria mais um encontro para a gente discutir. Muito bem, obrigado. Nada. Eu acho que o Castor tem uma pergunta, é isso? Não, eu só ia fazer um comentário que já foi respondido aí, porque essa pesquisa foi feita numa época que estávamos todos otimistas. Certo? Que era abril, né? Ninguém tinha real dimensão do que ia acontecer, tá certo? Então se falava em acabar a quarentena no final de abril, depois foi para 11 de maio, agora 31 de maio, né? Então o início das aulas que antes tinha sido pensado para julho, de repente vai para agosto, de repente vai para setembro, né? Acho que a gente está caindo na real. Certo? Eu acho que não me preocupa muito a data da volta às aulas, mas me preocupa muito mais do que fazer com as crianças dentro da escola, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto de saúde, certo? Porque, de repente, eu não sei se foi você, Eveline, que falou, as famílias não vão estar confortáveis em mandar seus filhos para qualquer espaço público. Exatamente. Acho que vai ter vai ser uma volta conturbada, conturbada que eu digo assim, né? Eu não consigo imaginar nada de como será isso, porque eu acho que ninguém sabe como vai ser, né? E eu também não gosto de sofrer muito por antecipação, não. Atualmente está sendo cada dia é um dia e vamos que vamos, né? Não tem muito jeito, não, né? Eu acho que só... Vai. Desculpa, te cortei. Fala, Tainá, pode ir. E acho que tem um outro cenário que começa também a se movimentar, né? Agora que você falou que quando a pesquisa rodou, ela era um cenário mais otimista, e a gente acompanhando esses grupos, começa-se agora a perceber uma questão emocional mesmo, porque no primeiro momento os pais estavam muito naquela coisa do o conteúdo, será que vai dar conta o conteúdo? E não sei o que lá, e agora, assim, as crianças estão desde o dia 15/3 trancadas dentro de casa, de apartamentos, com uma perspectiva de que isso vai durar um tempo maior.
maior. Então, as questões emocionais, de socialização, né? Por isso começou a aparecer que a escola me ajude, né? Ali tinha no comentário dos pais, além da questão pedagógica, que o meu filho interaja com os alunos, né? Da sala. Então, é isso, é um cenário que vai se tornando, as questões elas vão ficando mais complexas, né? Conforme esse isolamento ele vai se expandindo aí. Exatamente, é isso daí mesmo. Você vê, naquela época, tinha muitas crianças pequenas em adaptação, que era a primeira vez que estava indo para a escola, crianças em processo de alfabetização, né? Ou seja, a gente tem que aprender agora que o ano letivo pode ter 720 dias, não mais 360. Tem que vencer essa barreira de 2020. Vai ser 2021, 2022, entendeu? Haverá um replanejamento total daquilo que a gente estava acostumado a fazer. Não tem jeito. Não dá. Eu tenho uma pergunta que envolve, na verdade, um pouco de toda a pesquisa, que é assim, a imagem das escolas, de como os pais enxergam as escolas nesse momento. Pela primeira parte da pesquisa, a gente viu muita coisinha vermelha lá, tá certo? Muita coisa negativa em termos gerais. Eu acho que é uma dúvida que talvez essa mesma pesquisa, se fosse feita antes da pandemia, tivesse dado outros resultados em relação à satisfação das famílias em relação às escolas, né? E, naturalmente, diante de um cenário novo como esse, que é absolutamente desconfortável para todos, tá certo? As famílias tendem também a achar desconfortável essa nova relação com a escola, que era sempre uma relação da criança ir até a escola, coisa presencial, etc. e tal. Naturalmente, todo mundo se ressente dessa nova situação e tendem a avaliar mal essa relação, essa escola, etc. e tal, né? Mas, por outro lado, um outro ponto, como estariam essas famílias sem as escolas, sem o trabalho que as escolas estão oferecendo, sem essa tentativa de apresentar alguma coisa, de conseguir fazer alguma coisa em termos pedagógicos e trabalhar, inclusive, a relação emocional com os alunos? Então, assim, com certeza a gente fez a pesquisa no momento, e com critérios ali, quando a gente fala de satisfação, de critérios muito ligados à questão do ensino, desse novo formato de ensino, né? Então, assim, provavelmente a comunicação com os alunos antes não fosse tão crítica como está se mostrando agora. Eu acho que sim, tem esse componente. A gente vê que, assim, tanto os pais também foram, assim, como as escolas foram pegos de surpresa, os pais também, acho que é uma adaptação que todo mundo está vivendo. E acho que os pais, de uma certa forma, trazem ali, né, que eles reconhecem o esforço, o empenho das escolas, o interesse de tentar, eles percebem esse movimento. O que a gente acha é que a gente está indo agora para um segundo momento, para uma segunda etapa desse processo, a gente vai ficar mais tempo em isolamento, e tem pontos ali que a escola possa trabalhar para minimizar alguns possíveis atritos, né? Eu acho que, assim, foi um momento que a escola também deve ter ficado, algumas escolas bastante perdidas, quer dizer, como é que eu vou falar alguma coisa se eu não sei ainda? E talvez em alguns momentos a gente vai ter que conversar com os pais mesmo sem saber, né? Olha, a gente também não sabe ainda, a gente está tentando aqui, estamos tentando aqui. Então, talvez esse modelo um pouco mais colaborativo precise de fato acontecer, porque não vai ter talvez só um lado, né? Acho que as escolas estão fazendo seus esforços, os pais estão fazendo também, porque assumir uma parte de didática com os filhos sem estar preparado também, tendo que trabalhar. Então, todo mundo está sentindo esse baque. Eu acho que é um pouco cada um entender as dores do outro e se solidarizar com isso e entender que caminho é esse. Talvez cada escola vá construir uma forma diferente de relação, né? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que todo mundo ficou muito assustado, né? A gente sabe que tem um movimento, a gente já participou de alguns projetos com escolas, de acompanhar a reunião de pais com a escola. Vem aquele movimento, muitas vezes, de muita reclamação, né? Tem esse... Então, agora a gente está no momento que talvez o pai realmente reclame mais, mas a gente tem que entender o saldo que vai ficar. O que a gente percebe muito no processo é o que estamos passando pela turbulência. O que conta vai ser o saldo que vai ficar. Se o saldo depois vai ser, puxa, fizemos tudo que a gente podia,
e eu senti esse esforço da escola, eu continuo tendo uma relação bacana com essa escola, ou não, quebrou minha confiança. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, não deixar quebrar a confiança, né? Que as escolas constroem de uma forma muito bacana. Eu tenho uma pergunta também. Quando você fala em relação ao Fundamental 1 na pesquisa, eu vejo que a gente tem o Fundamental 1 hoje dividido em relação a reclamações ou elogios, né? A gente tem as primeiras turmas, que é a classe de alfabetização, que é um pouco mais sensível, e aí a gente tem o terceiro, o quarto, o quinto ano, vamos chamar assim, que eles estão com um nível de reclamação um pouco menor, pelo menos perante as nossas escolas. Vocês sentiram isso também durante a pesquisa, essa divisão entre o Fundamental ou não? Você acha que o grau de satisfação foi no contexto todo do Fundamental 1? Eu vou responder, tá? Se você quiser completar, assim, a amostra da pesquisa, quando a gente começa a dividir muito, a amostra começa a não ficar muito representativa, né? Então, assim, é difícil a gente colocar, a gente vai por uma coisa mais qualitativa aí. Mas, assim, a gente percebe pelas citações que a questão do processo de alfabetização é o que pega mais. As crianças que estão nesse momento inicial, que estão no processo de alfabetização, e que os pais têm muito medo de fazer uma coisa errada também nesse momento, né? E depois não conseguir corrigir. Mas eu não consigo te explodir esses números abertos, daí a gente vai ficar com uma amostra muito pequena nessa pesquisa. Mas no qualitativo vem essa coisa mais do início dos anos que estão ligados com a alfabetização. Quer falar, Thay? Como a Graziela, assim como ela falou, quantitativamente a gente não consegue por causa da amostra. O que eu posso tentar contribuir para você é com citações que surgiram qualitativas, né? Então, assim, a gente sabe que quando a pessoa ela tem medo, ela se sente ameaçada, a tendência é atacar, né? Então, assim, os pais, nesse primeiro momento do Fundi 1, que é a parte de alfabetização, eles estão realmente medrosos em relação, será que eu vou dar conta, esse negócio de alfabetizar com meus filhos, que ele, né, eu estava ansioso para isso acontecer na escola e veio para casa. Então, por exemplo, tem um depoimento, tem um comentário de uma mãe que ela fala assim, eu tenho medo do meu filho começar a não gostar de estudar por minha causa, né? De eu criar, de certa forma, um estímulo aversivo, porque eu não sei ensinar. Então, ele erra, eu perco a paciência. E eu falo 2, 3 vezes, ele está começando a ficar com medo de estudar. Então, eu percebo assim, os pais que estão nessa fase do Fundi 1, os primeiros anos, tá muito assustador ter que assumir essa bagagem. E aí, como eles não contam, eles levam isso até a escola, né? Mas a gente não tem um dado quantitativo ainda disso, mas conforme essa amostra ela for crescendo, a gente vai conseguir aferir, né, com mais com dados mais, vamos dizer, de forma empírica isso daí. Não, perfeito, mas você respondeu a minha pergunta, era mais para ter essa noção mesmo. Obrigada. Não. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente a gente vai mandar esse material para todos vocês. E se alguém quiser continuar conversando, vocês têm os nossos contatos aí pelo e-mail, a gente mandou os contatos. Então, enfim, a gente fica super aberto aí para continuar com essa conversa com vocês. Tá bom? Obrigada, Eli, Tainá. Foi muito muita apresentação. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Abraço aos amigos aí. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. De longe. Só no cotovelo, né, Castor? É verdade, só no cotovelo.